Boa noite, galera tricolor. Hoje a gente vai comentar um pouco do último jogo entre Cuiabá 2 e Fluminense 2, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Mais um tropeço do nosso querido Fluminense. O Fluminense começa bem, pressionando o adversário. Aos 4 minutos, Luiz Henrique faz um golaço, driblando o marcador para o meio e chutando de perna esquerda no ângulo direito do goleiro, fazendo o Fluminense 1 a 0, né? A partir dali o Fluminense continuou pressionando. Aos 19 minutos, Danilo Barcelos cruzou, Bobadilla cabeceou para o chão, fazendo o Fluminense 2 a 0. 21 minutos, Samuel Xavier dá um carrinho destemperado, completamente fora de sintonia, e faz um pênalti para o Cuiabá, né? Cuiabá diminui com Cafu, Fluminense 2, Cuiabá 1. Fluminense parte para cima e termina o primeiro tempo 2 a 1, né? Segundo tempo começa, aos 4 minutos, Luiz Henrique toca para Nonato, que chuta e faz o terceiro gol, que foi anulado posteriormente pelo VAR, porque o querido Caio Paulista, né, sentindo uma contusão, ficou sentado na grande área do adversário e atrapalhou a visão do goleiro, fazendo com que o Fluminense perdesse o terceiro gol, com que o VAR anulasse o terceiro gol do Fluminense, por causa de uma infantilidade do seu Caio Paulista, né? Bom, 30 minutos, Felipe Marques chutou e empatou para o Cuiabá, 2 a 2. Depois do gol, o Fluminense vai para frente, mas não consegue o empate. Foi para frente atabalhoadamente, né? E não conseguiu empatar de jeito nenhum a partida, né? Bom, final de jogo, Fluminense 2, Cuiabá 2, um jogo que o Fluminense poderia ter goleado. Quando ele fez 2 a 0, ele teve outras oportunidades e desperdiçou, né? E deixou o Cuiabá crescer. Aquele pênalti infantil do Samuel Xavier fez com que o Cuiabá crescesse na partida e pressionasse o Fluminense, chegando ao empate, né? Quer dizer, 2 pontos jogados por água abaixo. A gente pode destacar no time do Fluminense Luiz Henrique, que fez uma das melhores partidas pelo Fluminense, arrancadas pelas pontas, dribles, lindo gol, e ainda marcou bem, ainda conseguiu voltar para fechar o meio-campo. E o Bobadilla, que lutou muito, né? É aquele jogador que tromba o tempo todo, luta muito, fez o pivô e fez um gol também. Pior do jogo, Samuel Xavier fez pênalti infantil, deu espaços nas suas costas para o adversário e foi mal no apoio também. Quer dizer, uma péssima partida do Samuel Xavier, né? Bom, agora esse ponto já era, gente. Agora é pensar no próximo jogo, né? Esses 2 pontos aí que o Fluminense perdeu já eram, não adianta mais chorar, né? Mais pontos que a gente joga pelo vaso, né? Que a gente desperdiça chances de vitória. E agora é bola para frente. Teve notícias aí nos bastidores. O Fluminense estava interessado em Daniel Alves e teria feito uma proposta de entre 650 e 750 mil reais por mês de salário para o Daniel Alves por um contrato de 2 anos, né? O Flamengo já teria se interessado no início, mas o Flamengo ofereceu 600 mil e o staff do jogador não aceitou. O Fluminense fez uma proposta de 750 mil e mais 2 anos de contrato, coisa que clube nenhum fez, né? O Daniel Alves já tem 38 anos, né? Já está em fim de carreira, mesmo tendo nas 4 linhas ele ainda esteja desempenhando bem as suas funções. É um bom jogador, ainda joga pela seleção, então é um jogador que ainda pode jogar pelo menos 1 ano em alto nível. É um jogador que se cuida, né? Só que o Daniel Alves ficou de dar a resposta para o Fluminense até quinta-feira, né? E quando foi às 10h30 da noite, o staff do Daniel Alves comunicou que o Daniel Alves não aceitaria a proposta, pois o Daniel Alves queria 1 milhão, né? Então o Daniel Alves queria 1 milhão para jogar no Fluminense e recusou a proposta de 750 mil. Com isso, sexta-feira se encerraram as inscrições para o Brasileiro, então ele não joga mais esse ano por clube nenhum brasileiro, nem o Fluminense, nem nenhum. O jogador preferiu ficar 3 meses parado
sem jogar, a receber 750 mil reais, que ele achou pouco, né? Ele queria R$1 milhão. Eu acho que o Fluminense fez a sua parte, né? Tentou a contratação, mesmo não tendo condições. Ele fez essa proposta porque cancelou o contrato do Nenê, que foi para o Vasco, com um salário de 300 mil. E em dezembro agora o Fluminense vai encerrar alguns contratos, não vai renovar alguns contratos, entre eles Abel Hernandes, Egídio e outros mais, né? Então com esse dinheiro desse pessoal, o Hudson também não deve renovar. Então com o dinheiro desses jogadores, que ele não vai renovar, ele iria pagar o Daniel Alves e ainda iria trazer mais alguns jogadores, né? Só que o Daniel Alves queria R$1 milhão, tá? Então, gente, eu acho que o Fluminense não deveria nem ter oferecido 750 mil por um lateral direito, entendeu? É preferível a gente pegar um lateral direito da base ou de algum clube aí da segunda divisão, melhor que esses dois aí que estão no Fluminense, que é o Calegari e o Samuel Xavier, e contratar com esse dinheiro jogadores de frente, que a gente está precisando, meio campo e atacante, tá? Não tem cabimento pagar R$1 milhão para Daniel Alves. Também ele não é isso tudo. É um bom jogador? É um bom jogador. Mas também não é isso tudo, né, minha gente? Para ganhar R$1 milhão, tá? Que ele seja feliz em outro clube, né? Ou que ele vai para o exterior, ver se alguém vai pagar R$1 milhão por ele lá no exterior, né? Com 38 anos de idade. Então, vida que segue, boa sorte para Daniel Alves, tá? O jogador e o seu empresário viajaram na maionese, né? Eu acho que eles viajaram na maionese. Clube nenhum brasileiro vai dar o que eles querem. Nenhum. É muito difícil. Final de carreira, 38 anos, né? Então, ele que siga a sua rota lá em outros clubes. O Fluminense está precisando de jogadores jovens que consigam produzir nesse time, nesse clube, que entre para ser titular, tá? A gente precisa de meio campo e de centroavante que entrem para serem titulares. O Fluminense vai jogar a próxima partida do Brasileiro contra o Bragantino no domingo, às 16 horas no Maracanã, pela 22ª rodada. E de cara o Marcão mudou a equipe. Vai fazer algumas mudanças. Por exemplo, Samuel Xavier barrado, deve entrar o Calegari. Caio Paulista, que depois que renovou e depois que veio de contusão, não foi o mesmo jogador que estava sendo antes da contusão, né? Vem mal nos jogos. E parece que ele não vai jogar, vai entrar o John Arias. Marcão vai colocar o John Arias de um lado, Luiz Henrique do outro. Bobadilha sai para o retorno do nosso artilheiro Fred. O Nonato também deve dar lugar ao André, que vinha de suspensão. André volta e Nonato vai para o banco. Gente, John Kennedy vem arrebentando no Sub-20. No último jogo, o Fluminense venceu o Flamengo por 4-1 e ele fez 3 gols. Então ele é um jogador que precisa ser olhado com carinho. Ele precisa de ritmo nos profissionais. Ele com certeza tem tudo para ser o substituto do Fred, tá? É um jogador jovem que tem habilidade, tem faro de gol. Resta ritmo e sequência, né? Se a gente pode dar sequência a Bobadilha e a Hernandes, eu acho que o John Kennedy está um nível bem superior a esses dois jogadores, né? Bom, o Fluminense almeja ficar entre os 6 do Brasileiro para participar da Libertadores do ano que vem e poder aí investir pesado no elenco de 2022. Para isso, devem ser feitas algumas dispensas em dezembro. Jogadores em fim de contrato: Abel Hernandes, Egídio, Bobadilha, Hudson, entre outros, né? Infelizmente, o Wellington renovou. O Fluminense renovou com o Wellington, não sei com que critério, né? E renovou o contrato com o Wellington, infelizmente. O Fluminense joga contra o Bragantino com Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos. Meio campo: André, Martinelli e Iago Felipe. No ataque: Luiz Henrique, Fred e John Arias. O Bragantino, o Fluminense ocupa a 8ª posição no campeonato. O Bragantino, que está na 5ª posição, joga com Cleiton, Aderlan,
Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edmar. Meio campo, Jadson Silva, Praxedes e Lucas Evangelista. No ataque, Coelho, Ítalo e Arthur. Técnico, Maurício Barbieri. O árbitro da partida é Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Gente, agora é torcer para o Fluminense tentar ganhar 3 pontos do Bragantino e subir um pouquinho nessa tabela. A gente tem que ficar sempre por ali, 6º, 7º, 8º, 6º. A gente não pode descer nessa tabela não, se é que o time almeja a Libertadores, tá? Se algum brasileiro vencer a Libertadores, de repente até o 7º colocado entra na Libertadores. Então a gente tem que ficar por ali, entre 6º e 7º, para tentar alguma coisa no ano que vem. Aí a gente pode investir no time, né? Botar uma mescla aí de jogadores mais jovens nessa equipe e botar alguns experientes também com talento, né? Não adianta jogadores experientes, como por exemplo o nosso Bobadilha, Hernandes, Casares, jogadores que não dizem nada, né? O Casares gordo, lento nas partidas. A gente precisa de jogador efetivo, né? Que faça o Fluminense crescer na partida, que faça o Fluminense ter uma intensidade na partida, né? O Fluminense começa bem, marca o seu gol e depois recua, né? A gente precisa também de uma mentalidade do técnico diferente. Ou o Marcão melhora, né, essa mentalidade dele, ou a gente tem que contratar um técnico com postura ofensiva, um técnico que queira jogar e não recuar e chamar o adversário para cima da gente. Até adversário pequeno contra o Fluminense cresce. E isso não é admissível, né? Não é admissível para um clube do porte do Fluminense, tá? Peço a todos que, por favor, se inscrevam no canal, que deem um like, que compartilhem com os tricolores conhecidos, tá? E que ativem as nossas notificações para poder saber quando a gente vai gravar um novo vídeo, ok? Obrigado a todos, agradeço, saudações tricolores e amanhã às 16 horas vamos ficar na torcida para mais uma vitória do nosso tricolor. Um abraço, boa noite.